Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem nesta quinta-feira, 12 de agosto de 2021, conforme o nosso cronograma, né, pessoal? Hoje a nossa atividade, a nossa disciplina em APS Empreendedorismo. Nós hoje estamos aqui com a administração quarto período, o CP Univale, e Ciências Contábeis, oitavo período, o CP Univale. Todos e todas sejam muito bem-vindos a essa videoaula no qual eu estou aqui disponibilizando e gravando para vocês. Lembrando, hoje, quinta-feira, a partir das 19 horas, estarei postando essa videoaula no Classroom de vocês. E, lógico, juntamente com o material de apoio e ainda uma atividade a ser feita com relação à nossa aula do dia de hoje, que vocês terão uma semana para realizar, beleza? Mas, lógico, estarei à disposição de vocês até às 22h40 através do nosso grupo do WhatsApp. Então, vamos lá? Vem comigo aí nessa gravação desse momento. Hoje a gente vai dar início à nossa aula número 1 sobre empreendedorismo. Eu vou trazer um pouco umas questões para vocês aqui, para vocês refletirem. Vocês, como a gente já comentou na última aula, né, quando vocês estavam online comigo, muitos de vocês já são empreendedores natos, mas vocês já são empreendedores em investimento na carreira de vocês. Tanto vocês, administradores no quarto período, onde vocês estão praticamente na metade do curso, vocês já são empreendedores, como também o pessoal aí de oitavo período de ciências contábeis, que estão finalizando as atividades, né, aí se formando praticamente, mas também vocês serão empreendedores ou já são empreendedores. Então, vou trazer para vocês alguns conceitos disso para que vocês possam estar pensando, refletindo sobre essa situação. Beleza? Então, peço licença aí agora a vocês. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês nesse momento, para que a gente possa desenvolver a nossa aulinha do dia de hoje, tá, meus queridos e minhas queridas? Lembrando também, eu não falei, mas a nossa atividade, ela vai ser através do Google Forms, né? Uma facilidade que nós temos aí, para que vocês possam estar desenvolvendo, respondendo algumas perguntinhas aí, beleza? Então, creio que para vocês já está aí, né, na tela de vocês que estão me acompanhando aí nesse momento, sabem, né, que a disciplina em APS tem essa facilidade, muitas vezes, se você não conseguir no dia de aula, de estar vendo e ouvindo essa aula, vocês terão aí a semana inteira aí para que vocês possam verificar, beleza? Então, vamos lá, meus queridos. Então, dia 12/8 de 2021, dia da nossa APS em empreendedorismo, né? Estamos com a administração quarto período e ciências contábeis oitavo período. E hoje a nossa aula número 1, porque a gente já fez, nós já tivemos 2 encontros, um para abrir o grupo, né, montar o grupo do WhatsApp, depois o Google Classroom, né, o código. Na aula passada nós fizemos uma aula ao vivo, né, no qual a gente conheceu um pouco, quebrou aquele gelo, por mais que vocês estavam, né, nas figurinhas, né, do Meet, né, não abriram muitas vezes a câmera, mas foram bem participativos, e hoje literalmente a gente começa o nosso conteúdo. Nós temos um cronograma, hoje teremos essa videoaula que eu estou gravando aqui para vocês, né, o material de apoio, que é esse material que vocês estão visualizando, eu vou disponibilizar para vocês, e também uma atividade para vocês fazerem durante a semana, beleza? Então vamos lá, meus queridos, empreendedorismo, né? Vocês são empreendedores, a gente falou um pouco sobre isso, porque vocês estão empreendendo na carreira de vocês. Possivelmente, vocês passaram 4 anos, o pessoal de contábeis, como passarão o pessoal da administração 4 anos, vocês irão querer reviver não, né? Ter um retorno financeiro desse investimento. Então, nesse sentido, o empreendedorismo não é uma ciência, não é uma arte, né? É uma prática.
nós vamos praticando durante os nossos anos acadêmicos, os nossos anos profissionais, porque desde nós somos empreendedores, a gente vai ver um pouco sobre isso, né? Nós somos empreendedores tanto sociais como corporativos, então a gente vai ver um pouco essa diferença, mas é praticando e muitas vezes percebendo a oportunidade de negócio que isso pode nos dar, né? Por exemplo, veja esse senhor. Logicamente que nós estamos vendo uma questão antes da pandemia, né? Possivelmente no carnaval, não sei em que cidade, né? Mas vejam uma ideia de empreendedor. Numa fila do carnaval, uma fila para um banheiro químico, possivelmente, um senhor teve uma ideia de vender pedaços de papel higiênico. Veja, uma ideia muitas vezes que todos pensam, mas pergunto a você, meu caro administrador, meu caro contabilista, vocês teriam coragem de submeter a esse negócio? Muitos de nós, infelizmente, não temos essa coragem. E percebe-se, dentro de exemplos de empreendedores, começam muitas vezes assim. Oportunidade de negócio. Quem de vocês teve, né, talvez uma ideia desse tipo, mas após pode ser que teve essa ideia, mas não tirou da cabeça e não colocou no papel, no plano de negócios, por exemplo, né, e não agiu. Veja, que ideia espetacular. Papel higiênico a R$ 1. Vamos imaginar, vamos trazer um pouco para os números, assim, pensando assim, logicamente, meio por cima. Cada pedaço de papel higiênico, vamos imaginar que cada pedaço de 1 metro, né? Então, 1 metro de papel higiênico que ele está vendendo, né, a R$ 1 para essas pessoas que estão na fila. O papel higiênico, ele tem 30 metros, a grande maioria, por exemplo. Então, só aí, né, ele faturou R$ 30. Pergunto a vocês quanto ele teve de custo num rolo de papel higiênico. Vamos imaginar, pegou um papel higiênico, um rolo, aquele conjunto de rolo, R$ 10, mas vamos imaginar que foi R$ 3 esse papel higiênico que ele está segurando na mão. Fora a cordinha ali do pescoço, fora o papel higiênico, ali o papelão. Vamos imaginar que ele teve um custo, né, de R$ 5. De toda essa operação de R$ 5, ele ainda, isso jogando hipoteticamente, ele teve um faturamento de R$ 25. Vamos imaginar que esse papel higiênico, em 1 hora, ele consiga vender esse papel higiênico. Então, durante 6 horas, 6 papel higiênico vezes 25, então imagine quando dá o faturamento. Então, veja, em conta simples, percebe, nossa, é um negócio que tem um alto faturamento, mas ele teve essa perspicácia. E quantos de nós, muitas vezes, temos ideias nesse sentido e não praticamos, não tiramos do papel? O que eu quero trazer para vocês verificarem, para vocês refletirem. Se isso foi lá em 2018, vamos imaginar, antes da pandemia, em 2019, possivelmente, ele já teve um aumento de clientela, ou até mesmo ele aumentou o seu portfólio de produtos. Vamos imaginar aqui, no próximo ano, ele poderia muito bem, nesta fila, estar oferecendo, além do papel higiênico, talvez um preço um pouco maior, mas também um sabonete em líquido, por exemplo, ou água. Então vejam que em ideias simples, muitas vezes, se tornam empreendedoras, mas nós não podemos ficar estagnados. Nós temos que pensar a mais, que possivelmente também no próximo ano, depois dessa foto aí do senhorzinho, se ele for querer fazer as mesmas coisas, terá concorrente. Vocês sabem disso. Às vezes uma ideia única, você produz, você tira essa ideia do papel, daí vem um concorrente e te copia, né? Tem uns jargões aí do mundo dos negócios que diz, no mundo dos negócios nada se cria, né? A grande maioria se copia, né? Então isso é um exemplo, né, de
muitas vezes de perseverança, né? De não ter vergonha, muitas vezes, né? De submeter a isso, né? Mas é um negócio, né? É uma forma de empreendedorismo. Essa é a simples ideia. E possivelmente, não sei, né? Não temos números para isso, mas todos os papéis higiênicos que ele comprou para esse negócio, possivelmente, só nessa fila aí, ele teve um bom êxito nessa venda. Então, pense um pouco sobre isso nesse empreendedorismo. Aqui outro exemplo de empreendedorismo. Né? Uma fila no qual, né, a pessoa se prontificou a plastificar. Possivelmente essa fila aqui de título de leitor, né, ou de outros, porque se vocês recordam, 5, 6 anos atrás, nós tivemos que mudar o nosso título de leitor, aquele antigo, pela biometria. Né? Não sei se vocês lembram. E muitos de nós tivemos que ficar na fila, né, do fórum eleitoral, de outras ou de outros setores, órgãos públicos, para fazer o nosso título de eleitor dessa forma biométrica. Então, teve essa pessoa aí, né, esse aqui, que também teve essa ideia, né? Enquanto eu estava, vamos imaginar, no centro da cidade, com uma lojinha ou um estabelecimento que plastifica, né, documentos, por que eu não vou até onde os meus clientes estão? Mas percebam, lá atrás já tem, né, mais pessoas também. Então tem o senhor aqui na frente, e lá atrás no laranja, né, tem também pessoas já com o mesmo nicho de negócio. Aí o que a gente tem que pensar? Nós temos concorrentes, nós somos concorrentes. O pessoal de oitavo período que estão aí, né, me vendo e me ouvindo, vocês sabem que depois da formatura, todos nós vamos ficar, né, meio bêbados, né? Vamos beber um pouquinho. Mas na segunda-feira, depois da formatura, todos nós seremos concorrentes, ou no mercado de trabalho, ou até mesmo no mundo empresarial. Os administradores é a mesma coisa. Né? Então, assim, nesse mundo concorrencial de diversas formas, eu tenho que ter o quê? Um diferencial de mercado. Percebe-se que lá atrás as pessoas estão sentadas esperando. Talvez esse aqui da frente esteja, né, indo até os clientes, tanto que tem uma placa de plastificação na mão. Então, pergunto a você, meu caro administrador, meu caro contador ou contadora, você, como empreendedor, como colaborador, enfim, você será igual aos outros ou você terá um diferencial de mercado? Que o diferencial de mercado é a partir do momento que os consumidores pensam, eu preciso de um contador, eu preciso de um administrador. Para que ela venha até mim, ele vai pensar o quê? Por que eu deixo de ir lá no contador C para ir até você? Por que eu deixo de ir no administrador A para ir até você? Diferencial de mercado, né, que nós temos que trabalhar. Beleza? Empreendedorismo, pessoal, é um fenômeno cultural, né? Porque a gente sempre pensa, eu quero ser patrão, né? Só que aí é complicado, porque 75% das empresas antes, desculpa, dados do Sebrae antes da pandemia, né? 75% das empresas quebram antes de 2 anos por falta de gestão. É aquela questão, eu quero ser patrão, mas eu quero de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Nós temos que estar, né, capacitados, planejamento e tudo mais. Lógico, né, professor? Você vai pensar assim, professor, mas conheço muita gente que não fizeram nada de planejamento e estão bem. Beleza, faz parte, né? Palmas para ele. Mas nesse, como eu falei assim, no diferencial, cada vez mais no mercado concorrencial, nós temos que estar preocupados com isso também. E essa expressão de hábitos, práticas e valores das pessoas, sendo necessário esclarecer que o seu objeto de estudo não é a empresa, e sim o empreendedor. Nós não precisamos ter empresas para sermos empreendedores, correto? Então hoje mudou, por exemplo, nós sabemos que tem contadores
que trabalham, não têm um escritório físico, estão trabalhando home office, estão atendendo clientes do Brasil, oxalá do mundo inteiro. Porque hoje a digitalização, né, essa nova forma, né, de trabalhar, hoje proporciona isso. Por isso é práticas, por isso são hábitos que nós temos que ter cada vez mais. Né? Não é somente, né, a ideia de ser patrão. Não é só isso. Eu tenho que entender muitas outras coisas. Como está o mercado, a inovação que ele está. Ah, eu não gosto de fazer reuniões via Meet, por exemplo. Nós estamos tendo aula via Meet. Muitos de nós não gostamos. Lógico que não gostamos. Mas você percebe que durante esse 1 ano e meio houve uma aceleração dessa tendência e você gostando ou não, essa é a forma hoje de nós estarmos em aula, muitas vezes de estarmos em reuniões com os nossos clientes. Por isso, essa importância, né, do que? Da gente ter o hábito, da gente se informar, da gente inovar e não ficar parado. Porque a partir do momento que nós se tornamos empreendedores, é porque muitas vezes, né, nós criamos empresas, por vezes por oportunidades. Vejo nesse momento, creio que vocês conhecem muitas pessoas que através da pandemia, infelizmente, vieram, né, a serem demitidos ou desligados de suas empresas, mas empreendeu, né? Aquele cidadão que vende aquela coxinha, aquele cidadão que vende roupas em casa, aquela pessoa que desenvolveu um aplicativo de delivery. Então, veja, as oportunidades são aí. E nós criamos empresas, né? Porque também, né? Então, nessa questão da geração de autoemprego, ou seja, nós somos autônomos, né? Nós temos os contadores, eles sabem mais do que eu. Hoje nós temos os MEIs, né? Que hoje está crescendo cada vez mais no Brasil, questão de deixar de ser informal para nós formalizarmos, né? Essa questão do autônomo. O intraempreendedorismo, quando o empregado assume a sua dimensão empreendedora, porque muitas vezes os colaboradores são os empreendedores às vezes, porque eles estão de linha de frente muitas vezes com os clientes, com os fornecedores, com os parceiros, com outros colaboradores, né? Então, precisamos ter mais esses intraempreendedores dentro de nossas empresas. Sendo escritório contábil, sendo no mercado, sendo numa loja de roupas, sendo numa empresa de software, enfim, sendo numa fazenda, sendo num laticínio, ou seja, todos os nichos de mercado, todas as empresas necessitam, né, pessoas que são intraempreendedoras, que não é só o patrão, ou o chefe, o líder, a gente vai ver as diferenças também, né, que pense em lucratividade e faturamento, porque automaticamente quem está empregado, quem gera resultado, aquela famosa máxima, né? O cliente paga o seu salário, a partir do momento que ele pensa dessa forma, também ele vai dar resultado, né? Para a empresa. Lógico, né, eu como empresário, eu preciso retribuir muitas vezes esses intraempreendedores. E a gente sabe que é isso, o resultado gera resultado, né? Empreendedorismo comunitário, né? Compromisso com o meio social, a ética e a cidadania, né? Então é isso também. Acho que se eu perguntar aí para vocês, né, vocês vão me responder que muitos aí trabalham em festas. Agora não, na época da pandemia, né? Mas muitos de nós somos empreendedores sociais, vamos em SOS, fazemos algum trabalho, por exemplo, no inverno a gente teve a ideia, muitas vezes, você foi encabeçou uma ideia de doação de roupas, de doação de alimentos. Então, nós somos empreendedores, por quê? Porque você sabe que você desenvolvendo muitas vezes a sua vila, desenvolvendo o seu bairro, desenvolvendo a tua região, automaticamente isso dará retorno para você como empresário, como empreendedor. Então, isso é muito bem visto, principalmente nesse momento de pandemia, doações, né, de respiradores. Percebam, né, que muitas empresas doaram coisas, né, a Vale doou respiradores, a indústria de automóveis doou respiradores. Então, assim, isso que nós como consumidores, eu vou
hoje é um objeto, né, uma variável de escolha. Eu vou na empresa A, que não faz nada socialmente, ou eu vou na empresa B, que ajuda lá um SOS, ajuda uma casa de repouso, enfim, eu vou, né, na empresa onde ajuda. Isso é uma questão social hoje, que a pandemia ela trouxe, né, enraizou mais aí na gente, né, e mostrou mais empresas que se preocupam com isso, né? E políticas públicas também, né? Nós somos preocupados, né? Creio que muitos de vocês trabalham, né, em órgãos públicos, os administradores, os contadores. Nós precisamos ter mais gestores públicos capacitados. Então, pensar um pouco sobre isso, porque entra um pouco nessa questão comunitária, né, no desenvolvimento social. Eu tendo, né, uma capacitação, uma visão empreendedora em políticas públicas, eu vou dar retorno à população, eu vou dar retorno a quem votou para mim e assim sucessivamente. E lógico, né? Eu, como empreendedor também, percebo que há muitas políticas públicas que me vão, né? Que vão me beneficiar. Desde subsídios de impostos municipais, geração de emprego, desde protelar alguns pagamentos de impostos. Então, assim, a gente percebe, né? Tivemos ano passado o auxílio emergencial tanto para a pessoa física como a pessoa jurídica, Pronamp, né? Grandes programas aí de financeiro mesmo, né? Que nos ajudou através, né, das políticas públicas, mas isso nós temos que entender, nós temos que buscar, beleza? E aqui eu trago para vocês só uma reflexão, né? Porque a gente às vezes fala, eu sou um empresário ou eu sou um empreendedor. Muitas vezes, né, nós somos empresários e não somos empreendedores. E às vezes somos empreendedores e não somos empresários, né? Mas como que é isso, professor? Qual que é? Aqui eu trouxe, né, uma, uma imagem no qual mostra, né, por exemplo, ali, o empresário, ele compra a laranja por 3 e vende por 3,99. Então vamos imaginar, né, a grande maioria dos empresários em si, que não conhecem muitas vezes mercado, que não tem né, essa expertise muitas vezes no empreendedorismo, ele pensa assim, não, eu vou comprar por 3 e vender por 3,99, que é o que o mercado, porque eu não posso fazer um preço muito alto, mas também um preço muito baixo, e 3,99 cobra os meus custos, né? Os contadores estão aí para me ajudar nisso, custos fixos, custos variáveis e assim por diante. Mas muitas vezes não dá uma lucratividade para ele, esse empresário. Que é 80, 90% dos empresários fazem. Agora, você ser empreendedor é você olhar ali, ó. Você compra a mesma laranja por 3 e vende 2 copos de suco de laranja, por exemplo, por 9,90. Veja, a mesma matéria-prima, né? Mesmo negócio, laranja, mas o modelo de negócio ele mudou. A gente vai ver ainda modelo de negócio, plano de negócio aí, né, no decorrer aí do nosso semestre, mas só para vocês entenderem, né? A diferença, muitas vezes, de empresário e empreendedor. Às vezes tem empresários que não são empreendedores e empreendedores que não são empresários. Então, pensem um pouco sobre isso. Vocês serão empresários ou serão empreendedores? Ou os dois? Que é o ideal, né? O porquê disso? Por que o ideal, né? Por que o ideal sermos empresários e empreendedores? Por quê? O empresário, né, a gente sabe estabelecer empresas, é a condição jurídica do indivíduo que foi aos órgãos públicos, registrou uma empresa no seu nome. Né? Cada um pode ser empresário hoje. Eu posso montar uma empresa que eu quiser. Né? Só ir nos órgãos públicos competentes, junta comercial, prefeitura, bombeiros, contadores, né? Aonde esse contador ele vai dar uma consultoria, muitas vezes, assessoramento. Então, esse é o empresário, tá? Já empreendedor é a expressão de um conjunto de comportamento que potencializa a condição desse empresário, direcionando-o com mais eficiência ou eficácia rumo a seus objetivos. Tá?
Então, empresário é uma questão um pouco mais burocrática, né, que qualquer um de nós podemos ser empresários. Agora, empreendedores, aí que vai o caso. Eu pensar, né, como na laranja. Compro por um e vendo por dois. Nossa, ganhei 100% faturamento. Mas nós sabemos que os custos fixos, custos variáveis desse empreendimento, né, ele é muito alto. Agora, se eu for empreendedor, eu pego essa mesma laranja, né, e o que eu faço? Eu transformo essa laranja em copos de suco com valor agregado maior. Beleza? Pense um pouco sobre isso, né? Agora eu vou trazer para vocês, né, características dos empreendedores. Cada um de nós temos umas características. Como eu falei lá, né, lá no começo, né, no nosso primeiro slide, empreendedorismo não é uma ciência, não é uma arte, é uma prática, né? Então, não há uma fórmula pronta. Cada um de nós podemos ser um tipo de empreendedor, né? Como eu falei, empreendedor social, empreendedor de negócios, cada um, eu, às vezes, é um empreendedor um pouco mais ativo, outro um pouco mais, né? Aí tem determinados nichos de mercado, empreendedor do comércio, empreendedor de serviço, então, né, tem várias e várias faces do empreendedorismo. E algumas características, né? Por exemplo, a busca de oportunidade e iniciativa. Lembra lá o primeiro senhor lá da fila do carnaval, do banheiro químico? Buscou uma oportunidade e teve iniciativa, correto? Essas iniciativas, muitas vezes, nós não buscamos, nós não corremos atrás, né? E o que é isso, né? É a capacidade de se antecipar aos fatos e criar novas oportunidades de negócios, desenvolver novos produtos e serviços, propor soluções inovadoras, que é o que nós temos que fazer. Vamos imaginar eu, um dono de restaurante, no início da pandemia, pensei, não, eu não vou entrar no delivery, não vou vender por aplicativos. Possivelmente, se ele não mudou o jeito, desenvolver novos produtos, novos serviços, infelizmente, talvez, o que aconteceu com ele? Fechou as portas. Lojas de confecções, foi para o e-commerce muitas vezes. Contabilidade, deixou a estrutura física para atender home office, para atender nessa questão um pouco mais digitalizada, correto? Nós temos que, as oportunidades estão aí. O que nós precisamos? Encontrá-las. É aquele tipo, né? Cavalo encilhado, como é que é? Cavalo encilhado, não podemos perder a oportunidade. Mais ou menos isso. Só que nós precisamos também saber cavalgar em um cavalo, né? Então, são essas coisas. Nós temos que ter. As oportunidades estão aí, nós temos que buscá-las, mas nós temos, depois que encontrá-las, nós temos que ter iniciativa. Lembra lá do senhor da fila do banheiro. Visão empreendedora, aquilo da laranja, né? Então, visão empreendedora é a arte de ver oportunidades onde a maioria das empresas só vê das pessoas só vê problemas. Empreender, né, é identificar ineficiência, falta de qualidade e fazer algo melhor. Nós sabemos, né, no mundo concorrencial que nós temos hoje, muitos negócios, tem negócio para tudo. E creio que vocês já precisaram algum tipo de serviço, já precisaram algum tipo de produto que vocês não ficaram satisfeitos. É essa a visão. Há muitas vezes de nichos de negócio que aparece é quando você, como consumidor, você vai em busca, você precisa e percebe que há uma carência, há uma deficiência nesse mercado. O que você faz? Tem essa visão empreendedora, tira essa ideia do papel, da cabeça e coloca no papel, logicamente. E o que você faz? Você transforma ela em negócio. Enquanto os outros só vê problema, outros vê solução. No mundo dos negócios é isso, né, meus queridos? Enquanto choram, outros vendem lenço, né? Só que nós vivemos no mundo empresarial, né? Nós temos o quê? Cíclicos, é um mundo cíclico. Estamos sempre na sazonalidade. Hoje você pode estar vendendo lenços, mas você não pode se acomodar. Se eu me acomodar, amanhã eu posso estar chorando
e quem estava chorando pode estar vendendo lenço. É isso, é a nossa inevitável ciclo empreendedor. Lembra, nada se copia, né? Nada se cria. A grande maioria das coisas vão copiando. Eu sei que se eu tiver uma ideia empreendedora, muitos outros vão ter depois. Mas eu não posso brigar com eles, eu não posso fazer nada com relação a isso. Faz parte. Vamos imaginar assim, hoje nós sabemos que há entregas por drones nas cidades, né? Nas grandes cidades, entregas de drones por pizza, essas coisas. Adianta o motoboy lá, e lógico que fazem isso às vezes, né? Derrubar drone, fazer uma passeata, não adianta, é uma tendência. O que o motoboy, por exemplo, tem que fazer? É se especializar no quê? No controle do drone, na manutenção do drone, porque é a tendência. Além do motoboy, além, né, desse nicho de mercado. Então, pense um pouco sobre isso, né? Onde muitas pessoas vê problemas, nós, né, a grande maioria, a pequena maioria ainda, né, tem uma visão empreendedora e uma solução para aquilo. Coragem. Não sei se vocês conhecem a história do Silvio Santos, né, Cabelô e tudo mais. Muitos daqueles que te chamam de louco queriam ter a sua coragem, né? E não é fácil, né? A gente sabe, né? Muitas vezes você fala em empreendedorismo, ou até mesmo de vocês, né? Fazendo capacitação aí a administradores e contadores. Vocês são uma classe mínima dentro da população que estão se capacitando e você sabe que tem que se capacitar, mas você precisa ter coragem, principalmente no mundo dos negócios. Então, é essa questão, você ter uma visão empreendedora, você buscar oportunidades, iniciativas, mas também você ter coragem, porque você vai enfrentar muitas outras coisas, né? Você vai encontrar muitas retaliações, muitas vezes, vai encontrar, não digo inimizades, né? Mas às vezes conflitos, até dentro de famílias e tudo mais, mas faz parte, né? Desse mundo empreendedor. Uma coisa que nós precisamos sempre ter é valorizar a nossa imagem, né? A imagem é tudo, né? Para grande parte das coisas, logicamente. Então, a nossa imagem, principalmente hoje em redes sociais, né? Essa questão um pouco mais aberta, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque os nossos clientes estão nas redes sociais, os nossos fornecedores estão nas redes sociais, a gente tem que ter essa noção também, né? Os nossos concorrentes estão na rede social e você tem que sempre valorizar a sua imagem. Porque lembrando, né? Veja você como consumidor, você vai em um empreendimento aonde há uma imagem valorizada, uma imagem positiva. Por exemplo, você não vai num médico, você está com problema no pulmão, às vezes, você não vai a um médico que é fumante, né? Assim, lógico, um exemplo meio esdrúxulo nesse momento, mas às vezes quando você precisa de alguma coisa, você vai em alguém capacitado e que tenha bons antecedentes, né? Hoje, muito na questão do comércio eletrônico, né? As estrelinhas, né? A avaliação, a sua imagem está ali, né? E a imagem vale mais que 1000 palavras, muitas vezes, nesse sentido, né? Então, valorize essa sua imagem. E tomar as decisões corretas. Ou diminuir os nossos erros, porque nós vamos errar, faz parte, né? Só que muitas vezes a gente tem que tomar decisões rápidas, porque senão você perde mercado, você perde consumidor, você perde dinheiro, então assim, envolvem muitas outras coisas, né? As tomadas de decisões. E temos que tomar. Nós, como administradores, voltando agora ao pessoal de administração, nós somos tomadores de decisões todos os dias, né? Nós temos que alocar pessoas em seus respectivos lugares, nós temos que investir dinheiro em respectivos projetos, que dê retorno, logicamente. Nós temos que ter um marketing bem positivo, nós temos que ter uma produção, uma logística, então, nós temos muitas coisas. E precisamos tomar as melhores decisões, mas lembrando que nós estamos no mercado sazonal. Hoje pode ser a melhor decisão, amanhã eu já tenho que mudá-la, porque as coisas não são em linhas retas, né? As linhas são, né, sempre elas estão ciclos, elas vão mudando de acordo com o nicho de mercado. Lembra? Eu costumo falar para a grande maioria, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas a gente pensava lá, né? O tempo antigo, a gente pensava o tempo dos nossos pais, o tempo dos nossos avós.
Se vocês forem analisar o tempo antigo nosso dos últimos tempos, foi fevereiro do ano passado, onde o vírus, né, o Covid, estava só em Wuhan, na China, não estava no Brasil ainda, como tinha alguns focos, mas você pensa, não, tá lá, nunca vai chegar aqui. Em março do ano passado, mudou tudo as nossas vidas. Nós começamos a fazer aulas online, nós começamos a fazer reuniões online, nós começamos a vender online. Então, veja, mudou tudo. Veja, se nós formos analisar hoje, você como consumidor, você não precisa sair de casa, você tem tudo em casa, você trabalha em casa, você come em casa porque você pede, você tem remédio em casa porque entregam, você tem roupas em casa porque, né, entregam, você tem Netflix, Telecine, você não precisa mais, né? Você tem Uber, se precisar sair. Então, veja, são muitas tomadas de decisões, mas de acordo com o nicho de mercado. Talvez essa mesma conversa aqui que nós estamos tendo hoje, daqui a um ano, seja diferente. Talvez retorne aquele tempo antigo. Lembra o tempo antigo que nós andávamos meio à toa? Né? Que a gente não sabe se vai voltar definitivamente, na sua totalidade. Mas nós temos, para sermos empreendedores, para sermos colaboradores, para sermos empresários, nós temos que tomar decisões que nos cabe hoje. Amanhã pode ser outro cenário, e assim por diante. E principalmente uma coisa que nós precisamos sempre lembrar, atitude de respeito humano, tá? Nós como empreendedores, empresários, a gente sabe que, lógico, a gente tem os capitais financeiros, né, capitais materiais dentro de uma empresa, mas o principal hoje, cada vez mais, é o capital humano. Então, uma empresa muitas vezes se torna sólida, o empreendedor se torna bem visto se você tiver colaboradores, se você tiver fornecedores, e que são pessoas. E que nós precisamos trabalhar nessa parte de comportamental. Então, pensem sobre isso. Cada vez mais as empresas, né, o mundo empreendedor, ele está muito preocupado com as capacitações, e mas principalmente com a questão de capital humano. Você precisa das pessoas. Por mais que nós estamos no home office, por mais que nós temos uma loja, por mais assim, mas nós precisamos das pessoas, dos consumidores, dos colaboradores, dos fornecedores, dos parceiros. Por quê? Porque não adianta nada eu ter a minha melhor empresa, os meus melhores produtos, ter dinheiro muitas vezes para investir, se eu não tenho um capital humano que faça render esse meu dinheiro, que faça render ou me proporcionar, né, um lucro cada vez maior, né? Então é isso que nós temos que fazer. Lembro do intraempreendedorismo. Não precisamos ser empreendedores natos, muito, ou sermos empresários, mas nós temos que ter pessoas perto de nós com essa visão empreendedora, tá? Então é isso, meus queridos, a minha videoaula de hoje. Deixa eu tirar aqui agora. Eu vou lembrando a vocês, né? Eu vou passar a videoaula, vai estar disponibilizada nesse momento aqui para vocês, né? Do linkzinho do YouTube, né? Que eu disponibilizo. Vou disponibilizar também um material de apoio, que é todo esse material que eu apresentei aqui para vocês, e uma atividade no Google Forms para vocês realizarem durante hoje, se vocês puderem hoje mesmo já terminar, né? Que daí já terminam e já se livram aí dessa atividadezinha. Então, o nosso encontro, daí, logicamente, ficarei à disposição de vocês no grupo do WhatsApp, né? Até as 22h40 do dia de hoje, perfeito? Meu muito obrigado a cada uma de vocês. Espero que eu tenha podido, se é que tem essa palavra, né? Que eu tenha trazido melhor para vocês, né? Se é que tem essa palavra também, algumas informações legais para vocês refletirem sobre empreendedorismo. Tanto que lá na atividade de vocês tem uma perguntinha se vocês conhecem algum tipo de empreendedor, famoso ou não, que vocês se inspiram muitas vezes ou que vocês admiram. E conta a história para mim um pouco dele. Beleza? Meu muito obrigado e lembrando, estou aqui no grupo do WhatsApp com vocês. Até mais, meus queridos e minhas queridas.